Está iniciando mais um programa Saúde e Bem-Estar aqui pela TV Gran Dourados, a TV da família douradense. E nós estamos fazendo uma série de programas aqui no Instituto, da doutora Elizabeth Castelon, que é o Instituto de Neuropsiquiatria e Medicina Integrada. E a gente já falou sobre vários assuntos importantes, como dores de cabeça, a síndrome do pânico. E agora a gente vai falar sobre um assunto que tem acometido muitas pessoas, é preocupante, sobre a depressão. A gente tem acompanhado nos noticiários, muitas pessoas chegam até ao suicídio por causa desse transtorno. Mas eu vou conversar com a doutora Elizabeth, novamente. Obrigada, doutora, por estar sempre aqui conosco. Obrigada pelo nosso convite. Doutora, o assunto que nós vamos abordar é depressão. Eu no começo até falei aqui para os nossos telespectadores que é um assunto que está sendo muito debatido e que tem causado muita preocupação. O que causa a depressão nas pessoas? Essa é quase que uma incógnita, na realidade não se sabe muito bem. Como todo transtorno psiquiátrico, a depressão também tem um componente genético, então você herda uma suscetibilidade, uma vulnerabilidade que está já na sua composição genética, que determina os caminhos pelos quais você vai reagir, e isso te dá um risco maior para determinadas doenças, dentre elas a depressão, mas está muito ligado às experiências da infância. Então, hoje a gente entende não muito bem, mas a gente entende e está começando a prestar atenção cada vez mais nisso, como as experiências da infância mudam o seu cérebro, como o seu cérebro fica marcado a partir disso. O que eu quero dizer ficar marcado? Você muda a probabilidade de expressão de alguns genes, ou você muda a sua forma de reagir ao ambiente, como o seu cérebro reage ao ambiente, ou seja, eu reajo ao ambiente liberando substâncias. Eu posso liberar, o meu cérebro dá uma ordem para eu liberar mais corticoide, o meu cérebro dá uma ordem para eu liberar mais noradrenalina, o meu cérebro dá uma ordem para o meu intestino funcionar de uma determinada forma, e essas ordens, esses comandos, eles mudam. O programa, o software, ele muda de acordo com as experiências que eu tenho, principalmente com as experiências que eu tenho na infância, que são uma fase de alta modulação, de alta maleabilidade, ou que a gente chama também de alta neuroplasticidade, ou seja, é uma fase onde o seu cérebro é capaz de mudar muito, de mudar os comandos, de mudar os circuitos, de acordo com as experiências. Por que está em formação ainda, doutora? Porque está em formação, podemos dizer assim. É bem interessante pensar nessas experiências da infância, a questão do abuso sexual, do abuso físico, mas também do abuso psicológico, da negligência, do bullying. E então isso está muito associado à depressão no futuro. Quando você se refere à negligência? Negligência a gente classifica na psiquiatria como dois tipos de negligência. Você tem a negligência física e a negligência psicológica. A negligência física é quando os cuidadores não cuidam das necessidades básicas da criança, de sono, de alimentação, de aquecimento. A criança passa frio, a criança está mal vestida, a criança não tem lugar para dormir, esse tipo de coisa. E a negligência emocional, que é mais comum, é quando os cuidadores não cuidam das necessidades psicológicas da criança, de carinho, de aconchego, de contato físico, de atenção, de tempo, Essa é a negligência psicológica. O pai trabalha o dia inteiro num lugar, a mãe trabalha o dia inteiro em outro, infelizmente precisa porque os salários são todos muito ruins, e a criança acaba ficando solta, às vezes com diferentes pessoas, e isso caracteriza a negligência emocional. Entendi. Doutora, mas o que é a depressão, na verdade? Então, a depressão, o que a gente começa assim, falando, a depressão não é uma simples tristeza, tá? Triste todo mundo fica, chorar todo mundo chora, deu uma coisa errada na minha vida, eu fico mal, e eu posso ficar mal alguns dias. Não tem problema, isso não é depressão. Eu posso, se eu perdi uma pessoa, meu Deus, eu tenho mais é que chorar,
não é? E sempre que eu me lembrar dessa pessoa, eu choro e choro muito e posso ficar mal. Aquele dia que eu lembrei daquela pessoa, eu fiquei mal aquele dia inteiro. Agora, a depressão, ela é uma coisa assim, ela tem que ir além disso. E ela vai além disso tanto na intensidade da tristeza, quanto na duração da tristeza, quanto tempo a pessoa fica triste, por exemplo, no decorrer de uma semana, maior parte dos dias, durante o dia, maior parte das horas, né? Então é a quantidade de tempo, mas também é a intensidade da tristeza que essa pessoa tem. Além disso, a depressão ela vai ter assim, ela vai ter vários outros componentes, né? Não é só a tristeza. Quando a depressão está muito profunda, às vezes nem é tristeza que a pessoa sente, ela sente um vazio, ela sente um oco e ela não consegue sair daquele oco. Aquilo é extremamente angustiante e é como se fosse uma coisa que aprisiona, uma coisa pesada, ela não consegue se libertar, ela também não consegue comunicar aquilo para as outras pessoas e é um buraco. Não é? Então nem sempre isso é descrito como tristeza. Às vezes é descrito também muito como raiva. Eu tenho muito ódio de tais e tais pessoas que fizeram alguma coisa comigo e eu remoo aquele ódio que acaba sendo a sensação, a percepção predominante que a pessoa tem de sentimento juntamente com a tristeza. Às vezes é também muito uma sensação de culpa. Eu me sinto culpado por uma coisa que eu fiz no passado, então eu fico remoendo, me lembrando daquilo. Então, além de estar muito triste, mas eu me sinto também muito culpado. Culpa, mágoa, raiva, ódio, medo, né? Muitas vezes a depressão também vem muito acompanhada de medo, medo de morrer, medo de ter uma doença, medo de perder a pessoa que eu quero, medo porque eu estou ficando muito pobre, porque eu não vou conseguir sustentar minha família, medos. O que esses medo e raiva e todo mundo tem, mas eu repito aqui, o que caracteriza é a intensidade. Quantas horas por dia você fica sentindo isso e você fica pensando nisso? Né? Então essa seria a dimensão emocional da depressão, mas tem também a dimensão do pensamento. Então o teu pensamento, ele fica, a gente chama que a pessoa tem um estreitamento cognitivo, ela só fica pensando naquelas coisas. Então foi aquele assunto que me magoou no passado, ou aquele assunto do qual eu me envergonho, eu fiz uma coisa que me envergonhou muito, aquela atitude da qual eu me arrependo, e aí aquilo toma uma dimensão que ocupa toda a minha mente. Quer dizer, ao invés de todo mundo tem coisa que você se arrependeu, que você ficou com vergonha e que você hoje não faria daquela forma, mas é o tamanho, aqui volta também, é a intensidade. Então a pessoa passa o dia inteiro, o tempo todo, ela está remoendo aquilo, aquela mágoa, aquela culpa, aquela vergonha ou aquele medo. Não é? Então ela tem um estreitamento cognitivo. Outra coisa que acontece na depressão, um prejuízo no seu desempenho intelectual. As pessoas começam a ter muita dificuldade de memória, muita dificuldade de concentração, até mesmo dificuldade de raciocínio. Eu te falo as coisas que você tem que fazer. Uma pessoa que antes entenderia isso muito bem e conseguiria raciocinar, desenvolver uma estratégia, uma sequência, um planejamento, ela já não consegue mais, ela se perde. Então o prejuízo cognitivo também muitas vezes acompanha a depressão. A gente tem também um componente perceptivo na depressão. Eu começo a perceber o mundo, eu olho o mundo, é como se eu colocasse outros óculos. Então as coisas para mim se tornam mais ameaçadoras, elas se tornam mais perigosas e mais hostis. As pessoas são um pouco inimigas, você me fez uma crítica que em outros tempos eu teria imaginado até como uma crítica construtiva, uma dica para mim, para eu melhorar. Naquele momento eu percebo aquilo como um ataque. Então eu tenho um aumento da minha sensibilidade, tudo me magoa muito, tudo me fere e tudo me destroça. As coisas você falou uma coisa ou um pequeno acontecimento, o cara raspou lá na porta do meu carro e aí ele me falou um negócio meio desagradável, aquilo já acabou comigo, eu já tive um ataque de choro, coisa que em outro momento eu não teria. Então a minha sensibilidade fica maior e eu percebo o mundo então como muito mais negativo. Um problema que antes eu resolveria, eu falaria, eu tenho uma estratégia, tá, então eu posso fazer isso, tudo bem, deu errado aqui, então eu vou falar com o meu gerente de banco, ver se ele me renegocia essa dívida e tal, se eu estou deprimida naquilo para mim faliu, aquele problema se torna uma parede intransponível, não é? Então essa dimensão perceptiva, a percepção que eu tenho de mim mesma, não é? Então eu começo, antes eu poderia me enxergar, eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas qualidades, tem coisas em mim que eu gostaria de melhorar, mas na depressão eu posso me enxergar como um lixo, ou fisicamente eu sou horrorosa, eu sou ridícula, eu sou distorcida, eu sou um troço,
né? Ou eu posso achar, não, eu sou totalmente incapaz, eu não consegui isso, eu não consegui isso, eu não consegui isso, eu não consegui isso, eu não sou capaz disso, não sou capaz, então uma visão de si mesmo como muito negativa. A depressão tem também uma dimensão que é o comportamento, porque as pessoas começam a perceber que o comportamento mudou, né? Então é um comportamento, tipicamente um comportamento de isolamento, de não quero receber visitas, não quero conversar, não quero sair. Eu gostava de ir para o futebol, não quero mais. Gostava de com os amigos ali tomar, fazer um churrasco e tal, não quero mais. Eu gostava de tricotar, de fazer crochê, não quero mais. Então a gente chama isso de anedonia, né? A pessoa não tem mais prazer nas atividades que tinha antes. Isolamento, às vezes a pessoa sente também muito cansaço, não tenho energia, não tenho pique para fazer as coisas, né? Esse comportamento muda no trabalho, então o desempenho piora, o comportamento muda com as pessoas, muda com a família. Às vezes o comportamento é agressivo, então eu posso estar deprimida, eu fico muito agressiva, eu fico muito irritada, tudo me irrita, tudo eu quero brigar, tudo eu quero já acabar. Então a irritabilidade também é um comportamento, falta de paciência, né? A depressão tem também um componente físico, que a gente chamaria assim, um componente somático. Então a pessoa tem insônia, ou ela tem sono demais, ela tem muitas dores, é muito comum depressão, a pessoa tem muitas dores no corpo todo, dor de cabeça. A pessoa pode ter também de perda de apetite, não comeu nada, emagreceu 20 quilos, ou a pessoa come demais, porque está ansiosa, come, ganhou 30 quilos em 6 meses, né? Então a dor, as alterações de sono, alteração de apetite, o cansaço muito grande, que essa pessoa até vai no médico e fala, mas por que eu estou tão cansado? Parece que eu não consigo fazer nada, não dou conta de nada, minha mente está paralisada. Então a depressão tem um aspecto físico, e a gente sabe que a depressão é um fator de risco para várias doenças, né? Então ela é um fator de risco para processos inflamatórios, para doenças autoimunes, também para doenças alérgicas. E para doenças relacionadas ao coração, coronarianas, né? Fator de risco cardiovascular, a depressão associada ao estresse também está associado, porque assim, biologicamente, a gente sabe que quando você tem a depressão, você tem um aumento dos níveis de cortisol e um aumento dos níveis de citocinas inflamatórias. Então essas citocinas inflamatórias, que são substâncias que promovem inflamação não só no cérebro como em todo o corpo. Não é uma inflamação de estar saindo pus, de estar inchado, de estar nada disso. É uma inflamação sutil, mas que você consegue detectar se você medir essas substâncias no sangue, né? E isso já é suficiente para piorar vários processos, como por exemplo hipertensão, como por exemplo diabetes, como por exemplo obesidade. Você entra num estado pró-inflamatório. Doutora, eu tinha uma colega de trabalho que ela sempre comentava que quando chegava de manhã, falava, essa noite eu não dormi bem porque eu sempre sonho que eu estou mergulhando e não consigo voltar à superfície e acordo com muita falta de ar. Ela disse que tinha esses transtornos quase que todas as noites. Isso já seria um indício de depressão? Teria que ver, né? Tem que ver muita coisa. Por exemplo, isso pode acontecer numa pessoa que tem um problema cardíaco, não é? Ela pode ter isso e aí ela sonha com afogamento, porque na realidade ela está mesmo com dispneia, está com falta de ar, um problema cardíaco, um problema pulmonar, e pode ser a manifestação da depressão. Só que para eu falar que é depressão, eu preciso ver se essa pessoa realmente está muito triste, porque a característica da depressão é a tristeza. Então, e não é uma tristezinha, é uma tristezona, né? É muito triste. Então, se essa pessoa está muito triste, às vezes a pessoa pode até falar, não, eu não estou triste. Mas aí você vai vendo a visão que ela tem de mundo, aquela coisa pessimista, negativa, e não quer fazer as coisas, e não quer nada. E aí, ao invés de mostrar a tristeza parada, ela mostra a irritabilidade, né? São as faces da depressão. Mas para falar em depressão tem que ter a tristeza. Ou escondida ou aparecendo, mas ela tem que estar lá presente, a tristeza. Presente, né? Eu sei que o assunto está muito importante, mas a gente vai sair para um rápido intervalo e voltamos já. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, que está sendo gravado aqui no Instituto de Neuropsiquiatria e Medicina Integrada, conversando com a doutora Elizabeth Castelon, falando sobre depressão. Doutora, e a depressão tem idade? Idade para depressão? Não, tá?
é até assim assustador saber que bebês podem ter depressão. Certo. Tá? Então tem depressão descrita em crianças assim, bebês. Não tem idade, se torna cada vez mais comum em crianças e adolescentes, se torna mais comum em todo mundo, né, na população geral, mas é principalmente assustador quando a gente pensa em criança e adolescente. E você me fazer essa pergunta é importante porque aí me leva a falar sobre a depressão na infância, que é uma coisa que muitas vezes não é muito bem reconhecida. Na escola, a professora fala, ele não está rendendo, as notas dele estão baixas e ele não presta atenção, ou a criança, ou ele está revoltado, ele começou a bater nos colegas, ele está xingando, ele está mal criado, está desobediente. E quando você vai conversar, você vai ver que a criança está deprimida. Então, repetindo, para a criança também fica muito claro que para ter depressão você tem que falar de tristeza. Mas, interessantemente, a criança muitas vezes não mostra tristeza. A criança mostra muito a irritabilidade. Então, é aquela criança que a gente fala, ele merecia levar umas palmadas, ele está fazendo birra. Ele é uma criança teimosa, é uma criança agressiva, é uma criança revoltada, é uma criança pirracenta. Cuidado com esses termos, porque muitas vezes pode ser uma criança deprimida. E por trás dessa depressão pode estar a doença de um familiar, pode estar a negligência, pode estar abuso, pode estar bullying, etc, etc. Então a gente precisa olhar para a criança assim com cuidado antes de julgar. Eu não estou dizendo que é para mimar a criança, que é para comprar tudo que ela quer, não, porque isso até mesmo também é uma forma de negligência, tipo, toma tudo que você tem, você ganha, mas pelo menos você cala a boca, eu continuo não te dando a atenção que você queria. Então limite é importante, colocar regras é importante, rotina é importante, mas o carinho é mais importante ainda. Tá? O carinho para a criança, a atenção para a criança e tentar entender o que está acontecendo. A gente vive vários problemas do homem moderno, é uma sequência de padrastos, né? Então a criança, os pais se separam, então a mãe constrói outra família, o pai constrói outra família, mas aí depois já virou outra, e a criança vai tendo que se adaptar com aquilo. Isso também é um problema da sociedade atual, mas a pressão, a falta de tempo dos pais, o estresse. Então, eu só queria destacar assim, criança, pensem na depressão da criança. Nem tudo é déficit de atenção e hiperatividade e nem tudo é falta de educação. Falando agora do idoso. Do idoso, a gente destaca assim, a questão do idoso é que às vezes a depressão também fica um pouco mascarada por um déficit de memória. Então a gente fica falando assim, mas esse idoso ele não está entendendo mais nada, ele não guarda mais recado nenhum, ele não quer fazer mais nada. Antes ele participava lá do grupo da terceira idade, agora não vai mais, não quer mais porque está doendo, porque é chato, ele só quer ficar parado, só quer ficar ali vendo televisão, não participa de nada, então cuidado que isso também pode ser depressão. Então, a depressão no idoso, às vezes ele não fica chorando e mostrando, obviamente, que ele está triste. Ele fica quieto, ele fica parado e ele não quer mais participar de nada. E aí você acha que ele não está mais entendendo direito. A relação entre depressão e déficit cognitivo é bem estreita. Então, muitas vezes, o quadro de déficit cognitivo começa também com sintomas de depressão, mas na dúvida, a gente tem sempre que levar o paciente para o médico certo, né, no caso, o psiquiatra. E ele tem que tratar a depressão para ver depois como é que fica a parte cognitiva. Então, acho que no idoso é importante prestar atenção nisso. No idoso que está se retraindo muito e que parece que não está entendendo mais nada. Cuidado que isso também pode ser depressão. Pode ser depressão, né, doutora? E tem como prevenir a depressão? Não muito, porque assim, a depressão, ela vai, como eu falei, se os principais fatores são a sua carga genética e as experiências que você teve na infância. Então, a forma de prevenir a sua constituição genética não dá para você mudar. As experiências que você teve na infância também você já teve. Você pode tentar reelaborar isso. Então, algumas dicas básicas de prevenir depressão seria: tenha atividade física, tome sol, o sol da manhã, acorde cedo, tenha hobbies, né? Então, plantas, animais, terra, socialize-se, não precisa ter muito amigo, mas você tem alguns amigos com quem você se encontra, tenha um tempo para bater um papo, tenha uma religião.
Então, a espiritualidade, tentar levar a vida, porque a espiritualidade ela te dá uma força no sentido de que você entrega, então você acredita que tem algo maior, independentemente de todas as decepções e das coisas que sempre acontecem, você tem uma coisa maior em que se apoiar. Então, a religião é uma coisa importante, pratique meditação, que é aquela coisa de você se acalmar e para reduzir o seu estresse. Então, eu vou ter meu momento de silêncio, que eu vou focar na minha respiração, diminuir as coisas, os pensamentos, as coisas que estão na minha cabeça, o excesso de estímulos, né? Tudo isso são coisas importantes. Existem alimentos anti-inflamatórios, né? O curcuma, kefir, ômega 3, tudo isso a gente pode e deve fazer, mas muitas vezes a depressão ela vem, ela arromba a sua vida, aparentemente ela veio do nada, mas ela nunca é do nada. Né? Ela sempre tem uma história por trás. Tem uma história por trás, sim. Às vezes é um motivo aparentemente banal, mas ele desencadeou uma série de associações com coisas passadas, né? Então, fica difícil você prevenir isso, né? Depois que você já teve a depressão, aí a prevenção estaria nessas coisas que eu falei, essas medidas mais simples de formas de vida, mas talvez em tentar reelaborar principalmente a forma como você entende o mundo, a forma como você vê as coisas, né? Se você vê as coisas como muito ameaçadoras ou como muito hostis, as associações que às vezes você faz com coisas do passado, mas que na realidade não são mais tão reais agora no presente. Então, uma pessoa um chefe que eu associo por alguma forma ao autoritarismo do meu pai, mas a realidade é que aquele chefe não tem mais o poder que o meu pai tinha sobre mim quando eu era pequenininha. Esse chefe é um chefe, eu posso me libertar dele ou eu posso me impor, eu também tenho os meus direitos. Então aí eu acho que a psicoterapia pode ajudar bastante. Ajuda bastante, né, doutora? Doutora, deixa as suas considerações finais, né, porque a gente já está chegando para mais o fim de um programa e a depressão. Então eu queria que você deixasse as suas considerações para quem está passando por um problema desse em casa. Né? Acho que o mais importante é a gente prestar atenção e saber que é bastante frequente e saber que pode estar mascarado. Então pode estar mascarado por uma pessoa que está muito irritada, ou que está muito agressiva, ou uma coisa que eu não falei, uma pessoa que está bebendo muito, usando álcool ou usando drogas, né? Uma criança que piorou o desempenho na escola, um idoso que está muito retraído. Então todas essas alterações de comportamento a gente precisa prestar atenção. Entender que ir ao psiquiatra não é coisa de gente louca, pelo contrário, é coisa de gente inteligente que quer melhorar a sua qualidade de vida. Então são pessoas que estão procurando uma solução para os seus problemas. E hoje a gente está numa época onde existem soluções, existem várias soluções. E você precisa de alguém que te oriente, né? E ir ao psiquiatra também não é só para pegar remédio, né? O psiquiatra ele faz mais que isso, ele vai conversar com você, ele vai entender aqueles sintomas que você está tendo no contexto da tua história de vida, tá? Então não é só pegar medicação. Vai orientar, né? Vai te orientar e vai te encaminhar talvez para outras formas de terapia, como a psicoterapia. Então acho que o mais importante é isso, a gente detectar, não deixar passar em branco e também não ter medo de sentar com as pessoas e falar, olha, mas eu estou notando que o teu comportamento está diferente. Às vezes a pessoa está só esperando isso para justamente poder desmoronar na tua frente e contar tudo o que está acontecendo. Então, mas assim, claro que você tem que procurar um ambiente adequado, você juntar só as duas pessoas, um momento calmo, mas você vai dizer, olha, eu estou percebendo que está acontecendo isso, isso, isso. Às vezes a pessoa precisa desse ombro amigo de alguém, né? A gente não deve, assim, ignorar e fingir que não está percebendo e vamos tocando, né? Isso é meio perigoso. E até porque a saúde emocional, ela influencia todo o funcionamento do corpo do organismo, né, doutora? E para quem quer conhecer melhor o Instituto, explica pra gente, doutora, onde que fica, qual o telefone de contato? O telefone de contato é 99604-1996 ou 99604-1922. Tá, então esse é o telefone de contato, ele fica bem no centro de Dourados, na rua Joaquim Alves Taveira. A gente sempre toma como referência o Bife Bife, que é o açougue, então fica ao lado do açougue Bife Bife, fazendo até propaganda do açougue. E que fica na Toshinobu Katayama, né? E aí você vira, né, na Toshinobu, você vira na rua Joaquim Alves Taveira. Rua Joaquim Alves Taveira, 2590. O que é o Instituto? O Instituto, na realidade, é a clínica onde eu atendo, tanto como neurologista quanto como psiquiatra. Eu atendo adultos e crianças, então são várias
coisas, né? Várias doenças, vários problemas. Eu acho que uma característica legal do Instituto é o ambiente, né? Como acho que não sei se dá para ver, mas a gente tem uma piscina, a gente tem porquinho da Índia, a gente tem a gata, a gente tem rede, a gente tem bolos deliciosos. Então eu acho que é um ambiente acolhedor, é um ambiente gostoso, com muito verde, muita planta. É um ambiente, a gente está se esforçando para ter esse atendimento diferenciado e mantendo preços, assim, eu acho bem importante isso, é manter preços acessíveis, porque a clientela que eu fiz foi trabalhando em uma clínica popular. E são esses os pacientes que me seguiram quando eu mudei e montei esse instituto. Então eu quero e vou sempre manter preços acessíveis para essa população como reconhecimento a esse apoio que eles me dão, né? Então essa é a meta, a filosofia aqui do Instituto. Tá certo. Doutora, obrigada mais uma vez por participar aqui do Saúde e Bem-Estar, e a TV Grande Dourado sempre estará de portas abertas para você. E lembrando também, gente, que a doutora é colunista na revista do Farol. Então todos os meses você vai poder acompanhar os artigos que ela escreve lá, e nós compartilhamos nas redes sociais. Então você que acompanha aí a página da revista do Farol, fique atento, porque sempre terá um artigo. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Fico à disposição. Obrigada pelo convite. O Instituto está de portas abertas. E se você quer vir conhecer pessoalmente, você já acompanhou aqui pelas imagens, né, que o Instituto realmente é um lugar muito aconchegante, deixa a gente bem à vontade, traz uma calmaria imensa e vai fazer muito bem para a sua saúde. Então venha conhecer pessoalmente. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.